Sejam todos bem-vindos para mais essa oportunidade do estudo. Hoje iniciaremos o estudo do Livro dos Espíritos, através da compreensão, do aprendizado. Vamos discorrer sobre a marcha do progresso. Vamos hoje ter duas questões que vamos desenvolver, o pensamento, as reflexões. É para entender, o que a espiritualidade vem nos orientar referente à marcha do progresso. São as perguntas de Kardec e a resposta dos espíritos superiores a nos orientar de como se procede essas questões do progresso, esses desafios que a humanidade atravessa de tempos em tempos. Então, esses esclarecimentos, eles são muito oportunos, em decorrência da condição que estamos vivenciando na atualidade. Então, vamos iniciar com a questão número 784, Kardec perguntando para os espíritos. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Então aqui Kardec está questionando, que a crueldade dos homens, parece que é tão grande e parece que às vezes, em vez de caminhar, a humanidade caminhar para frente, parece que caminha para trás, na questão da moralidade. E olha a resposta da espiritualidade. Engana-te, observa bem o conjunto e verá que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que a cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Olha como a resposta dos espíritos, ela é bem objetiva e ela não deixa dúvida. A nossa visão ainda ela é muito curta em relação ao avanço, porque ainda nós estamos presos às coisas que a nossa visão ainda não alcança. Mas os espíritos, eles vêm através dessas comunicações nos orientar. É que é um equívoco achar, porque à medida que a gente vai se ampliando no conhecimento, na questão de saber o que é certo, o que é errado, na compreensão das coisas, através da nossa condição cognitiva, da inteligência, nós já podemos fazer uma reflexão do certo e do errado. Então, esse contato entre o bem e o mal é para que a gente possa compreender, através da compreensão do que é mal, aquilo que nós já devemos evitar. Então, é nesse sentido que a espiritualidade vem nos promover, esse entendimento, que muitas vezes, para que a gente possa praticar o bem, nós vamos ter que nos escandalizar com os equívocos, com os erros, com tudo que a gente ouve, na mídia, na nossa sociedade em relação à violência, aos delitos, à criminalidade, a questões até de autoridades, que fazem um uso equivocado dos poderes que têm. Então a gente está sempre em contato com esses escândalos para que a gente possa realmente rever esses conceitos do que é certo e do que é errado, e é onde nós temos que promover essa transformação. Por isso que nós estamos sempre em contato com essa condição do mal, para que a gente possa corrigir. Porque através dos escândalos, quando a gente se escandaliza com o equívoco, a gente já tem um exemplo ali de que aquilo não é correto, aquilo causou prejuízo,
aquilo trouxe um atraso para uma comunidade, para uma sociedade, para uma família, ou seja, qualquer tipo de condição. Então, nós estamos sempre em contato para que esse aprendizado ele seja reforçado, que o caminho correto e assertivo que nós temos que conduzir, né, a nossa questão de marcha para o progresso, a gente tem que caminhar para o bem, porque a gente tem que caminhar e progredir para o bem, tanto de forma individual, no nosso crescimento e na nossa transformação moral, assim como o nosso universo, né? A nossa comunidade, o nosso país e todos os povos. O objetivo é o caminho do progresso, assim caminha em todos os sentidos, na parte da inteligência e na parte da moral. À medida que um avança, o outro vai se completando. E temos ali um trabalho muito acirrado, né, entre o intelecto, né, a nossa capacidade de compreensão das coisas e a nossa transformação moral. Então ela tem que estar ali alinhada para que a gente possa fazer bom uso da nossa inteligência, da nossa capacidade, né, da razão. Nós temos também que estar com a nossa moral elevada, né, os nossos caracteres de bem, ele tem que estar reforçado para que a gente conduza, né, todo esse conhecimento, toda essa nossa capacidade cognitiva para essa marcha do progresso, para essa evolução, né, do nosso planeta e para esse convívio, né, esse convívio fraternal que nós devemos ter para com o nosso próximo. E na próxima questão, na 785, Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. À primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que a seu turno excita um homem a procuras que esclarecem seu espírito. É assim que se tem no mundo moral, como no mundo físico, o que é do mal e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esses estados de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, né? Então aqui já tem um alerta. Qual é o maior obstáculo, né, para o progresso? O que entrava essa marcha do progresso? E aqui é muito claro, é muito objetivo e é direto, né? Estamos falando do entrave, o entrave maior que nós temos, né, para o nosso crescimento moral, para a nossa transformação moral, é o orgulho e o egoísmo, porque nos cega, né, e nos deixa voltados para o nosso ego. E quando nós olhamos só para o nosso ego, só verificamos as nossas necessidades. Então, diante de uma questão da inteligência, da razão, essa inteligência e essa razão, ela pode ser usada muitas vezes voltada para o seu orgulho, para o seu egoísmo, e não fazendo bom uso desse talento, que deve ser usado para o progresso. Porque o ego inflado, ele não consegue enxergar a necessidade do outro.
ele só direciona, né, todos os holofotes para o seu próprio umbigo, né, vamos dizer assim, ego, né, o seu centro. E se a gente pensar no centro, no centro, o nosso umbigo, né, as nossas primeiras necessidades. E quando nós não enxergamos o nosso irmão, o nosso próximo, a gente não pratica, né, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da fraternidade. E tudo caminha para o progresso. Eu fui buscar também na Gênesis uma explicação, um entendimento maior sobre essa questão, né, desse progresso que a gente tanto fala, que é uma lei natural, né, esse movimento progressivo da humanidade é natural, é uma lei natural, é inevitável, porque tudo progride, a natureza progride, a ciência progride. Então nós, enquanto humanidade, temos que progredir também, porque faz parte da natureza, é uma lei eterna e é imutável. Então nós somos, né, automaticamente conduzidos para o progresso. E esses sinais, eles são muito nítidos, né, de período em período, esse progresso ele vai tendo esse movimento. E a humanidade, ela progride através, né, do livre-arbítrio de cada um, né, de forma individual, de cada indivíduo, fazendo as escolhas, né, como a gente falou na questão anterior, né, na questão número 784, na livre escolha entre o bem e o mal. Assim nós vamos conduzindo, né, as nossas escolhas e vamos colhendo as consequências automaticamente, né, a lei de causa e efeito. Então o nosso progresso também ele está pautado nessas escolhas que nós fazemos. Se escolhemos o caminho do bem, caminhamos avante, né, caminhamos à frente, a gente vai encurtando o caminho desse progresso. Agora, quando a gente faz as escolhas equivocadas, né, a gente escolhe os caminhos tortuosos, esse caminho vai ficando muito mais longo, mas é uma estrada a percorrer, só que o caminho ele se torna um pouco mais desafiador. Então, essas escolhas que nós fazemos, elas estão pautadas também nesse movimento do progresso. E todos nós estamos alinhados e vamos passar por essa lei natural do progresso. Porque como tudo progride, né, nós estamos automaticamente sendo conduzidos a esse progresso. Somos nós que escolhemos a forma, né, o caminho de chegar até lá. Então a humanidade, ela tem realizado, né, incontestáveis progressos. Os homens, né, através da sua inteligência, eles estão chegando a resultados, né, bem fortes em relação a essa questão da inteligência. A gente vê o progresso, né, da tecnologia, das pesquisas, das ciências, das descobertas. E a gente realmente fica muito maravilhado com essa capacidade que o homem tem, né, de atingir esses pontos, né, que outrora a gente nunca imaginava que chegaria. Então, nesse ponto da ciência, né, a humanidade, ela vem trazendo muito progresso, né, trazendo bem-estar material. Só que ainda, né, nos cabe um progresso que ele é muito mais intenso, né, e a gente ainda está por fazer. Esse progresso ainda está por realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, né, a fraternidade, a solidariedade, para que a gente possa assegurar um bem-estar, né, na humanidade. Então a ciência está bem avançada, a gente já tem muito ganho nessa questão da ciência.
Então, o maior embate que a nossa humanidade enfrenta hoje é esse progresso moral. Nós estamos aqui caminhando para esse progresso. E esse é o maior embate da nossa atualidade. E nós estamos tentando superar aqui, né? Muitas crenças do passado, né? Temos aquele ainda conceito do homem velho, mas nós temos que ter em mente que nós precisamos, né, nos tornarmos homens novos em questão de humanidade, né? E o que entrava maior, né? Essa questão do aprimoramento moral, da nossa transformação moral. Então, não é mais o desenvolvimento somente da nossa inteligência. Não é só mais isso que a gente necessita, né? Nós precisamos da nossa elevação de sentimento. E por isso, né, exatamente por isso, nós temos que destruir dentro de nós, né, tudo aquilo que possa excitar o egoísmo, né, e o orgulho. Então é uma transformação, é governar-se a si mesmo. É como nós falamos sempre, a reforma interior. Identificarmos, né, o que excita dentro de nós esse orgulho e essa vaidade que nos aprisiona nesse homem velho, nesse homem que tenta travar essa marcha do progresso. Só nós podemos fazer essa reflexão interior, identificando dentro de nós e retirando, né, identificando e transformando, né, de forma assertiva aquilo que dificulta na nossa caminhada, né, a retirada, né, dessas chagas que ainda carregamos da nossa infância espiritual. À medida que nós vamos nos despojando desse orgulho, né, desse egoísmo, nós vamos fazendo conquistas, muitas conquistas, e vamos percebendo que estamos aqui para amar, para perdoar, para nos auxiliar. Então, nesses tempos onde que vivemos, né, muitas mudanças, hoje a gente já percebe que essas mudanças, né, não se trata de setores, né, de mudanças parciais, ou que essas renovações elas sejam limitadas a um povo ou uma região, né, ou uma raça. É um movimento universal, né, que ele se opera no sentido do progresso moral. Então nós podemos entender que a humanidade toda hoje está passando por essa necessidade da transformação moral. E uma nova ordem das coisas, né, tende a se estabelecer. Não adianta a gente querer achar que vai trabalhar contra, né, essa vontade da lei do progresso. Nós temos que trabalhar a favor. É porque nós fazemos parte dessa geração futura. E a gente tem que transformar esse homem velho, né? A gente tem que fazer essa renovação, essa remodelação. Nós temos que entender o significado, né, de estarmos aqui, sendo gratos por essa oportunidade e fazendo a nossa parte. É porque já estamos há mais de 2000 anos ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas é chegada a hora, né, dessa iluminação, desse entendimento e de colocar em prática
os ensinamentos de Jesus, porque a marcha do progresso, ela exige muito de nós. Não só da nossa capacidade cognitiva, da inteligência, que não representa nada se nós usarmos a inteligência para o mal. Por isso a nossa condição moral ela é muito importante, para que possamos canalizar, né, toda essa inteligência, toda essa capacidade, esse conhecimento, né, na coisa construtiva para o bem, para uma sociedade, uma comunidade, para o progresso da humanidade. E para que possamos progredir também, fazendo bom uso dos nossos talentos, do nosso conhecimento. E se nós observarmos hoje as questões que assolam a humanidade, né, nesse contexto atual que nós vivenciamos, onde todos os povos, né, todos os continentes se encontram num desafio na questão da saúde. Então são os tempos chegados e hoje o nosso maior inimigo não são as guerras, não são os cataclismas. Hoje nós estamos vivenciando um inimigo bem diferenciado e é um desafio mundial, onde nós temos que, todos os povos, unindo a capacidade da inteligência, através dos pesquisadores, dos médicos e dos cientistas, em busca, né, de descobertas, de tratamento, de vacina, de medicação, para essa questão, né, da pandemia que nós enfrentamos na nossa atualidade, que também faz parte da nossa marcha para o progresso, esse enfrentamento, esse desafio, aliado a essa capacidade intelectual ainda também em conjunta, né, nesse desafio mundial, nós temos questões a vencer da moral. Temos que ter a solidariedade, a fraternidade, o respeito ao próximo, a caridade, para que todos os desafios atuais que a humanidade se encontra, que é o enfrentamento de múltiplas questões, é uma questão de saúde, é uma questão do alimento, né, de uma política social para todos os povos. Então esse desafio é do nosso planeta. Então que os administradores, né, de cada país, né, tem essa flexibilidade, buscando, juntamente com a ciência, também esse auxílio, o auxílio que toda a população, né, todos os continentes precisam de forças unidas, né, de todas as questões, para que se encontre uma solução pautada, né, na solidariedade, na fraternidade, no respeito, na caridade e no progresso também da ciência. Olha como é importante uma coisa agregada na outra, porque se só deixar prevalecer um lado, né, outros lados ficarão desfalcados. E olha como a doutrina espírita, ela vem, né, nos trazer uma orientação, trazer explicação para questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para os desafios que nós estamos enfrentando atualmente. Então essa é a importância também de nós buscarmos, né, o conhecimento, o estudo, o aprendizado,
para que a gente possa, né, que a gente possa transitar e ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, diante de toda essa agitação que se encontra no momento, que a gente consiga manter a paz, o equilíbrio, o entendimento, sabendo que cada coisa tem o seu tempo certo. Que Deus, o nosso Pai da vida, né, nos oferece a oportunidade desses desafios e que de tempo em tempo, né, vem para movimentar toda essa marcha do progresso. Então tenhamos calma, tenhamos equilíbrio, confiança no nosso Pai da vida, né, e que a gente possa buscar o entendimento. Então, o estudo do Livro dos Espíritos dessa noite nos trouxe essa reflexão, que nós possamos nos aprofundarmos cada vez mais para esse entendimento. Eu agradeço a oportunidade e que nós possamos entender que o nosso Pai da vida é que nos dá essa oportunidade para que possamos, através do conhecimento, distinguir entre o bem e o mal e que nós possamos, retirar esse entrave da humanidade que dificulta nessa marcha, que nós possamos encontrar esse equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus.